Mais uma vez de volta, e temos aqui um provérbio africano, ok? Um provérbio africano. Um velho vê mais longe sentado do que um jovem em pé. Desde que velho é sinônimo de experiência aqui, nesse caso, a experiência é muito mais importante, vê muito mais longe do que a inexperiência, no caso aqui, o jovem, certo? Além também de ser uma maneira de ensinar aos jovens a respeitar os mais velhos, principalmente os pais, a respeitar aqueles que estão em posição de autoridade, que geralmente na antiguidade eram pessoas de idade, certo? Pessoas mais velhas, certo? Pessoas com os cabelos grisalhos, com suas cães ou cabelos brancos. Então, era uma maneira muito comum de ensinar o povo, de ensinar os mais jovens, eram através dos ditados, dos provérbios, dos ditos populares, que traziam um cunho moral, um fundo moral, espiritual, religioso também, certo? Então um velho vê muito mais longe sentado, mesmo estando sentado, do que um jovem estando em pé. Na Bíblia temos um exemplo muito claro do rei Roboão, filho de Salomão, que assumiu o trono após a morte do pai, e o povo clamava por impostos baixos, por cargas tributárias mais baixas, pois o povo não estava suportando, certo? E ele tomou conselho com os anciãos e logo após foi tomar conselho com os jovens que cresceram com ele, certo? Certamente jovens ricos que cresceram com ele nos passos do rei Passos, aqui com C cedilha. E ele acabou acatando o conselho dos jovens. Os anciãos disseram para baixar os impostos, para reduzir os impostos, para aliviar a carga no ombro do povo. E os jovens disseram exatamente o contrário, e para dobrar. E ele então volta e dá a resposta ao povo, dizendo que o seu dedo mindinho seria muito mais pesado nas costas do povo, no lombo do povo, do que o lombo do pai. Seria muito mais grosso, muito mais pesado, certo? Do que o lombo do pai, algo assim. Segundo a Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulo 10, versículo 7 em diante, mais ou menos. E ele tomou o conselho dos jovens, seus companheiros, certo? O povo estava cansado de tantos impostos, pois para alimentar a casa real era um gasto terrível, pois Salomão só mulheres, ele tinha 1000 mulheres e o gasto era muito grande, certo? Muito grande. E de onde vinha todo esse recurso? Do povo. O povo não estava aguentando. Então, apesar do governo, do reinado de Salomão ser um reinado de paz, foi um reinado
de carga tributária elevada para o povo, de opressão para o povo, nesse sentido, economicamente falando, certo? Porque os gastos reais na época de Salomão eram demais, certo? Salomão era muito dado ao luxo e à luxúria, certo? E os gastos eram além da conta e tinha que tirar isso do povo, certo? Então, que esse ditado possa valer a pena para todos nós. Um velho enxerga muito mais longe, mesmo estando sentado, do que um jovem em pé. Ou seja, respeite os idosos, respeite as cãs brancas, ou as cães, que não existe cã preta, e aprenda com experiência, com os experientes, tome conselho com os experientes, certo? Pois a juventude, o jovem é muito impetuoso e acaba muitas vezes quebrando a cara, como dizemos popularmente, certo? E é isso aí. Então, fique com esse ditado, com esse provérbio africano. Valeu, Deus abençoe. Tchau, tchau.